Olá, saudações, salam. Vamos falar de literatura turca, o Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, literatura turca, cultura islâmica. Né? Nós começamos a história então falando, né, das condições no interior da Turquia, Anatólia. Né? Lembrar que a Turquia é um país que sobrou do Império Otomano. Né? O Império Otomano durou 600 anos, desculpe a voz. Então o Império Otomano durou 600 anos e o Império Otomano acabou sobrando só a Turquia, que foi o núcleo de tudo, né? Os otomanos. Eles foram ali até onde é a região da Arábia, ao norte da África e regiões do Balcãs, né? Lá na Europa. Muito bem, e aqui ele vai falar então justamente depois da Primeira Guerra Mundial, que foi, né? Ou seja, tem 100 anos que acabou esse Império Otomano e isso foi substituído pela República Secular da Turquia. Então é um país republicano e secular, ou seja, não é um país ateu, mas é um país secular, ou seja, em que não há ligação entre a religião e a política no sentido de igual tem no Irã, igual tem na Arábia e tal, né? Tem essas diferenças aqui, já falamos do outro vídeo. E aí vai contar a história do K, que é um poeta, né? Ele vai então visitar essa aldeia onde ele viveu, então vai reencontrar um amor que ele teve antigamente, né? Que é a Ipek. E ele passou um tempo em Istambul, né, que é uma das maiores cidades da Europa e da Turquia e da Europa, e também viveu em Frankfurt, na Alemanha, né, Deutschland. Então ele tem toda uma bagagem assim, cultural europeia, né, então poesia, muita citação de outros poetas. E a densidade narrativa aqui é a nível de Dostoiévski, né? Já falamos de Dostoiévski, Tolstói, personagens muito criados pelo diálogo, né? Então você tem muito diálogo, e cada personagem defendendo um ponto de vista, né? Aquele dialogismo mesmo que tem no Dostoiévski. E esses personagens são muito bem construídos, então tem vários tipos, né? Tem o secular, tem o prefeito ali, né? Tem os políticos, tem os islâmicos, tem os líderes dos islâmicos, tem os religiosos, né? Então você tem vários níveis desse discurso, e o problema da Turquia aqui ao longo do século XX é o mesmo problema do Império Russo, né, do Tolstói, do Dostoiévski lá no século XIX, que é aquela tensão entre secularismo, Europa, iluminismo e a religião, no caso da Rússia ortodoxa, é aqui a islâmica, né, o Islã. Então, todas essas questões estão em baile, e esse livro é um dos mais políticos, né, que eu tenho visto assim, de comentários, é mais político, e ele mesmo reconhece e lembra muito com os trechos do Judas que a gente leu, que é do israelense Amos Oz, né? Que é essas questões de muita política, muita discussão política entre os personagens. O Amos Oz, lá a gente viu, né? Ele estava defendendo os dois estados, ou seja, o estado da Palestina e o estado de Israel, né? Aquela decisão dos dois estados, que foi a decisão brasileira lá, né? Com Oswaldo Aranha, não é isso? Lá antes da guerra de 48, não é isso? Então, assim, todas essas questões aqui, e aqui a questão ou seja, nós paramos a parte em que ele vai para o teatro, né, ou seja, ele não foi convidado, mas ele foi intimado a ir para o teatro, né, que o teatro tem uma peça em que as mulheres vão tirar o véu, né, e lá essa é uma forma de defesa do secularismo, de as mulheres não são obrigadas a tirar o véu. Agora parece que voltou, né? Agora parece que esse novo governo, porque esse livro aqui de 2002 já tem outro governo, está lá uns 20 anos, né? Tem um cidadão lá que tem uns 20 anos, e a ideia desse cidadão lá é voltar a Turquia para um regime mais islâmico e não secularista. Então, ou seja, essas diferenças históricas estão na narrativa também, né? Ele tem a preocupação de mostrar os personagens e em que eles estão envolvidos nessas questões políticas e religiosas. Então, os personagens eles estão no teatro, né, e quem está lá é justamente os líderes políticos da cidade, e há a possibilidade de um islâmico assumir a prefeitura, vai ter eleições, ele tem votos. Então dizem que tudo foi tramado, né, vai acontecer uma cena assim, que tudo foi tramado para justamente incriminar os islâmicos e aí não ter essas eleições, não é? Vai ter um golpe. Mas acontece assim no teatro, lembrar que toda a narrativa é feita 4 anos depois, né? Então alguém está lembrando, a gente não sabe nem quem é, alguém está lembrando essa história, né? Depois da morte do K. E vai lembrar, né, depois de 4 anos, recompor esses passos, né? Então alguém está recompondo a história. E aí nós não temos a narrativa em primeira pessoa, mas nós temos as cartas, nós temos os poemas, né? Então ele reconstitui esses pensamentos e sentimentos do K, né? Mas não é em primeira pessoa, então. Mas é interessante isso aí. Então a gente tem aqui a cena da conversa do K e do Necip,
que é um menino que fala muito, né, que é bem Dostoiévski, que fala muito e tal, e fica indagando o tempo todo se o K perdeu a fé, né, se ele é um ateu, né, e se ele espera reencontrar Deus e tal, tem essas questões. E o menino espera ver muito, né, ele espera ser um escritor também, ele tem essa... Só que na cena do teatro é uma cena trágica, né, porque vai ter uma peça, né, as pessoas estão muito exaltadas, e aí tem um ator lá, principal lá, que inclusive é o tal de Zunai Zain, ele resolve dar um golpe durante a própria peça, né? Então eles estão encenando lá uma cena que tem vários republicanos na cena, e os republicanos lá, na verdade, são pessoas armadas e estão atirando mesmo, né? Então, depois toda aquela parte lá de introdução da peça, em que inclusive o cara foi lá, leu os poemas, né? Poemas sobre a neve, ninguém esperava nada, então todo mundo achou que era encenação, que era pólvora de brinquedo, sei lá, e aí as pessoas começaram a se atacar, e aí começou uma revolução na cidade, né? Então a cidade está cercada pela neve, né? Não tem, e aí as forças republicanas de Ankara, né, de Istambul, não estão acessando a cidade, e os republicanos locais estão atacando os islâmicos, esses candidatos, né, do islâmico políticos, e atacando os curdos, né, nacionalistas curdos, que é uma área de fronteira, né, lembrar que já falei que os curdos é o maior povo sem nação, porque eles estão ali entre a Turquia, o Iraque, o Irã, né, então eles não têm uma pátria curda, né, então o Kurdistão é uma região, mas não é um país, né, então a ideia dos nacionalistas curdos é criar um país chamado Kurdistão, né. E eles sempre, né, assim como estão em 3, 4 países ali, a briga é constante. A Síria também tem uma parte da Síria. Né? Então, para surgir o Kurdistão, teria que tirar um pedaço da Síria, da Turquia, do Irã e do Iraque. Então, imagina a confusão geopolítica aí. Então, aí essas questões, então, aí começa a ter a perseguição às bruxas aqui, caça às bruxas total, né? E o K é levado lá no Azul. Azul é aquele líder lá que fica terrorista, islâmico terrorista e tal. Ele é levado, arruma um jeito de levar ele lá, para que o Azul faça o manifesto falando, ó, nós não temos nada a ver com isso, inclusive a morte lá do professor, diretor lá, não é coisa nossa, né, porque realmente tem uma cena que um islâmico chegou lá e matou o diretor que tinha feito aquela lei de obrigar os estudantes a não usarem o véu, né, os mantos em sala de aula e tal. Enquanto que isso virou uma bandeira, né, uma bandeira de luta dos islâmicos, né, ou seja, que as moças continuem usando esse véu, né, inclusive voltou, né, atualmente isso porque o atual governo é menos secularista e mais religioso, né. E aí tem esse ator aqui, né, que o nome dele é Zunai Zain, que ele queria né, interpretar o Atatürk, que é o pai dos turcos lá, né, o Kemal, que é esse presidente que fez o processo de secularização da Turquia, né, no momento em que ele acabou o Império Otomano, né, acabou a Primeira Guerra Mundial, acabou, né, os árabes se revoltaram, né, tal, a Palestina caiu nas mãos dos britânicos e dos franceses, e depois começaram a ter os povoamentos judeus, né, os judeus voltando da Europa, ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, né. Então, ou seja, toda essa condição geopolítica é abordada assim, que se tem que ter um certo conhecimento dessas partes que ele faz, né, que ele entra na geopolítica. Mas é um romance assim, que ele não é um romance em sentido de histórico, geopolítico, mas está dentro desse contexto, né? Ou seja, você vai entender a história, mesmo sem preocupar em ir lá no Google e estudar a história da Turquia. Eu fui lá dar uma olhada, história da Turquia, né? Império Otomano, fui dar uma olhadinha. Muito bem, então vai ter essa conversa então, da Kadif, que é a irmã da IPEC, né? E com o K eles vão lá no Azul, né? E aí você vê que realmente a Kadif retornou ao islamismo porque ela está apaixonada pelo líder, o Azul, né? Chamado de Azul aqui. E aí ele faz esse manifesto, espera que os jornais lá da Alemanha, façam realmente a publicação. Esses liberais lá da Alemanha, né? Você é o nosso porta-voz lá na Alemanha, façam que eles publiquem esse manifesto, em que estão, ou seja, os secularistas estão perseguindo os muçulmanos aqui, os islâmicos, né? Então faça essa. E aí ele começa a perguntar, né? Como é que você tem contato com esses jornais aí da Europa, de Istambul, né? Você veio mesmo fazer uma reportagem sobre as moças que estão... Porque a primeira parte do livro é justamente isso, né? As moças que estão tirando a própria vida, que é um absurdo para o islamismo, também é absurdo isso, né? Ou seja, em defesa da religião, elas vão infringir os piores crimes contra si mesmas, né? Então fica todo esse drama, e aí depois você vai vendo depois a cena do teatro, né? Que se instala toda uma questão política mesmo, né? Ou seja, a questão política, o que está acontecendo aqui nessa cidade, né? Quem que está rebelando, quem que está perseguindo quem. Então,
Inclusive essa cena do tiroteio, ela é registrada pela TV local, né, transmitindo, todo mundo está vendo ali a TV, e todo mundo acha que é parte da encenação, né, e de repente um ator cismou de fazer uma revolução defendendo o Estado contra esses líderes islâmicos, ou tudo isso é uma armação, né, além desse ator, para acabar com essas eleições em que possivelmente esses líderes islâmicos assumiriam a prefeitura e governo naquela localidade, né. Então a gente fica aí para ler o que vai acontecer. E aí tem a cena de amor, né, do K e a Ipek, né, no hotel lá, e vai lá conversar com o possível sogro, né, para ele assinar esse manifesto lá do azul e tal, né, para o negócio ter mais visibilidade. E eles se encontram e tem a cena, né, essa cena de amor que a gente está esperando desde o início do livro, né. E aí em seguida a narração vai voltar e falar assim, ó, 4 anos depois eu fui lá em Frankfurt, na Alemanha, atrás dos cadernos de poesia, eu quero saber onde estão esses poemas do K. E aí ele vai tentar reconstruir esse sentimento do cara, porque ele não é muito explícito, né? O cara fica falando dos problemas, dos dramas pessoais, mas... E aí o cara está narrando, né? Quem quer que esteja narrando, a gente não sabe quem está narrando, vai tentar reconstruir esses sentimentos do cara, né? Ou seja, o que ele pensou mesmo, o que ele sente em relação a Ipek, né? O que ele pensou todos os dias que ele ficou lá nessa cidade, né? Imagina, a história passa em uns 4 dias, né? Que eu entendi aqui. Ele ficou uns 4 dias preso lá pela neve nessa cidade de Kars, né? E aí tudo isso acontece assim aceleradamente, ainda mais depois da cena do teatro, né? Que não era teatro coisa nenhuma, porque a encenação da peça em que as mulheres estavam queimando os seus véus, né, em nome da República, e eram agredidas pelos islâmicos, e aí os soldados da República chegam para justamente libertar essas mulheres, e esses soldados começam a atirar contra a plateia, né? Então essa assim, inclusive o narrador vai lá entrevistar as pessoas, né, o depoimento, inclusive tem uma cena muito triste, né, que é a parte que o K, depois desse acontecimento, ele vai lá na polícia dar depoimento e vai identificar os cadáveres, né, e ele vai encontrar o Nessip lá, né, esse menino que esperava ser escritor e tal. Então é uma parte muito triste porque ele não acredita, né? Inclusive um outro amigo do menino aparece lá, só você está vivo, né? Porque ele confunde esse amigo, né? Que é tudo jovem, né? Ele confunde com o Nessip, né? Então ele fica assim atordoado com essa morte gratuita, né? O menino estava lá no lugar errado, na hora errada, ele leva um tiro, né? E a gente esperava que tivesse mais esses diálogos, né? O menino ele morre assim de forma precoce na narrativa. Eu achei que ficou muito, né? Uma parte muito pesada. E o tempo todo ele falando, olha, eu não estou do lado dos secularistas, nem estou do lado dos islâmicos, né? Então, na verdade, eu fui lá visitar, realmente visitei o pessoal, né? Os líderes religiosos, também tenho amigos na Alemanha, tenho amigos em Istambul, mas aí agora os islâmicos querem que ele seja um porta-voz lá nos jornais, né, de Istambul e nos jornais da Europa, né? Porque eles acham que tudo isso foi armado, né? Voltando aqui à morte lá do professor diretor, ter sido armado justamente para bloquear essas eleições, né, em que eles tenham possibilidades, né? E para você ver, esse livro aqui de 2002, né, mas ao longo das décadas, nos últimos 20 anos, essas forças mais islâmicas, né, é que têm ganhado projeção política, né? Tanto em vários países, né, e que de modo que o secularismo é que está caindo, né? Então, aqui nessa parte aqui, o secularismo tenta fazer uma reação, mas a reação nos últimos 20 anos é dos islâmicos, né? Então, várias leis que eram seculares agora foram bloqueadas pelos islâmicos, né? Então, por exemplo, o caso do uso do véu. Então, as mulheres podem usar o véu naturalmente. E vários outros símbolos religiosos, né? A ideia da República Secular não era atacar os islâmicos, né? Mas garantir a liberdade de todas as religiões, né? E não usar os símbolos da religião como símbolos de Estado, né? A ideia era separar Estado e Igreja, Estado e religião. Isso que é o secularismo, né? O islamismo, né? E mas toda hora que uma autoridade tenta falar disso aqui, fala, você está pregando ateísmo, você está pregando a Europa, vocês querem ir para a Europa, vá para a Europa. Então eles não entendem porque essa ideia do luminismo, né? Do secularismo, da democracia ocidental é vista de mal, né? Assim como os russos, né? Lá no livro do Dostoiévski, do Tolstói, os russos também viam a Europa, né? Estão impondo cultura aqui, né? Estão impondo a cultura secular aqui. E aí o diabo aparece lá nos irmãos, gente, deu um branco aqui. Karamazov. Então os irmãos Karamazov, o branco é isso. Os irmãos Karamazov tem a cena que o diabo aparece para o Ivan e o diabo é igual um francês, começa a falar francês, igual um Voltaire. Então essa imagem que os russos tinham da Europa, da democracia europeia iluminista, é a mesma imagem que os turcos aqui do século 20 para o 21 têm em relação à Europa, né? Vocês estão impondo a cultura ocidental, como se a cultura ocidental fosse uma coisa única, né? Cultura ocidental.
né? Eles entendem toda a diversidade que tem na cultura ocidental, né? Então é complicado. Nós estamos no núcleo do romance, né? Então tem mais um vídeo ainda para a gente ver o que vai acontecer. Quem está narrando a história? Quem será que está narrando a história? Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.